Saudações a todos, meu nome é Sairo Santos, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em informática da UFPR. Estou trabalhando sob a orientação do professor Marcos Zanata na área de arquitetura de computadores e esse é o meu tema de qualificação para o doutorado, exploração das possibilidades de implementação de Bloom Filters em uma arquitetura de processamento em memória. Um dos problemas mais relevantes para a área de arquitetura de computadores é o Memory Wall. Ele diz respeito à diferença entre a capacidade do processador de processar dados e a capacidade da memória de produzir mais dados para o processador. A partir do momento que o processador ele consegue consumir esses dados num ritmo muito mais acelerado do que a memória consegue produzir mais dados, a gente tem um problema. Porque o processador vai ter que esperar que essa transferência termine em algum momento e, portanto, vai ficar ocioso. O que quer dizer que a gente não está utilizando as capacidades do processador de forma plena. E isso vai se tornando um problema cada vez mais acentuado à medida que a gente tem aplicações que processam quantidades gigantescas de dados. Nós temos muitas técnicas que foram criadas para tentar mitigar esse problema, como, por exemplo, o uso das caches, a execução fora de ordem, a vetorização, entre outras estratégias. Mas pode-se argumentar que, na verdade, o vilão do Memory Wall é a transferência dos dados, desde a memória até o processador. Essa transferência ocorre por meio de um barramento que é razoavelmente lento, estreito e bastante custoso. O conceito de processamento em memória propõe reduzir esse movimento de dados ao permitir que parte do processamento ocorra próxima onde os dados estão armazenados, sem exigir que eles sejam transferidos até o processador sempre que precisem sofrer qualquer operação. Memórias 3D são um exemplo de dispositivos de memória com habilidades de processamento. Elas são compostas por placas de RAM empilhadas verticalmente sobre uma camada com capacidade de processamento que permite que operações simples sejam executadas sobre os dados no próprio dispositivo de armazenamento. Mas, além disso, elas também permitem a adição de elementos físicos à memória, como unidades funcionais, bancos de registradores e outros elementos de armazenamento, o que possibilita propor novas arquiteturas considerando esse tipo de memória. A VIMA, Vector In-Memory Architecture, propõe exatamente isso. Uma arquitetura que considera uma memória 3D e a adição de dois elementos, um conjunto de unidades funcionais vetoriais e uma memória cache dedicada. Com a vetorização, a Vimeo procura aproveitar o paralelismo de acesso aos dados que a configuração física de uma memória 3D oferece, e com a cache, oferecer a possibilidade de também reusar esses dados vetorizados. Eu implementei essa arquitetura no Orcs, o simulador do nosso laboratório, e nas nossas simulações nós obtivemos resultados muito animadores na execução de benchmarks de operações simples e algoritmos de machine learning. De acordo com as nossas simulações, a Vima seria capaz de oferecer melhor desempenho que o x86 no processamento de grandes conjuntos de dados, ao mesmo tempo que consumiria muito menos energia. Outras estratégias que podem contribuir para mitigar o Memory Wall são os aceleradores em hardware. Eles podem funcionar como coprocessadores, recebendo tarefas enviadas pelo processador, ou como amplificadores de vazão, pré-processando os dados de forma transparente para o processador. Um bom candidato para a implementação em hardware é o Bloom Filter, que é uma estrutura de dados probabilística usada para representar conjuntos de forma eficiente. Os Bloom Filters eles são utilizados por muitas aplicações que lidam com grandes conjuntos de dados, como sistemas de detecção de intrusos, sistemas de gerenciamento de bancos de dados e algoritmos de sequenciamento de DNA. A nossa proposta é investigar a possibilidade de implementar uma estrutura de Bloom Filter em memória, considerando a arquitetura Vima, buscando explorar as capacidades de vetorização e reuso de dados que a Vima oferece, e o paralelismo no acesso aos dados que a memória 3D permite. Nós hipotetizamos que essa implementação poderá ser usada por aplicações diversas que usam Bloom Filters, seja como coprocessador ou como amplificador de vazão, e que seu uso poderá diminuir o tempo de execução dessas aplicações e também diminuir seu consumo de energia. Obrigado.